Boa noite. Graça e paz, meu querido irmão. Que alegria poder estar aqui mais uma noite, podendo compartilhar a palavra do nosso Senhor com os irmãos. E hoje eu quero falar sobre o primeiro dia do resto da sua vida. O primeiro dia do resto da sua vida. Estamos estudando o livro de Esther, e a gente já viu que a rainha Esther, ao saber que havia um decreto para poder destruir os judeus, ela então resolve ir à presença do rei. Só que a gente descobriu aqui nas semanas passadas, que ninguém podia ir na presença do rei. Se você aparecesse na presença do rei, você era morto. Somente se o rei levantasse o bastão, você teria então a possibilidade de viver. Aí, Esther, sabendo de tudo que estava acontecendo, sendo que seu tio Mardoqueu falou para ela assim, quem sabe, né, aquele versículo lindo que a gente já ouviu, quem sabe não foi para esse tempo que você foi chamado. E aí ela então entra na presença do rei, e ao invés de o rei matá-la, ou eles assassinarem ela, o rei levanta então o bastão e permite que ela entre na presença dele. Quando ela entra na presença dele, e ele fala para ela, pede o que você quiser, minha filha. Aí o que ela pede? Quero um rango, vamos fazer um banquete. Eu quero um banquete, eu, você e Amã. Para quem não veio nos últimos estudos, Amã é o terror, meu irmão. É o cara que fez o decreto para poder destruir os judeus. Amã é o cara que está com ódio, está com sangue nos olhos, meu irmão. E na semana passada, entre um banquete e o outro, porque a rainha vai pedir um banquete e depois ela vai pedir outro no outro dia. Entre um banquete e o outro, semana passada o Marcelão explicou muito bem qual foi o plano de Amã. Então, Amã tinha um plano agora de criar ali uma forca ali para poder enforcar Mardoqueu. Mas enquanto uns tramam mal, Deus entra com a sua intervenção divina e muda completamente a nossa história. Coisa linda! O que a gente vive no livro de Esther é algo que o cinema, quem gosta de ver filme, levanta a mão. Isso. O cinema tem algo que ele chama no cinema de plot twist. Deixa eu botar aqui ó, o nome. Ó. O que é um plot twist, para explicar para vocês? Plot twist é quando toda vez que um filme acontece uma reviravolta, o filme está indo, aí acontece uma reviravolta, você fala assim, uau, surpreendente esse filme, que maneiro. Tem aqui ó, o rompimento de uma linearidade, de um enredo quebrando expectativas e mudando o curso da história. Quem nunca, né, viu o filme O Sexto Sentido? Vou ficar dando spoiler aqui não, porque já brigaram comigo aqui porque eu dou spoiler de filme. Lá tem um plot twist, vai acontecer algo surpreendente, você vai ficar, uou! Pois é, não precisa de ser sentido para isso não, meu irmão. O livro de Esther é o exemplo vivo disso daqui, ó, plot twist. Que é outro plot twist bíblico. Jesus morreu para a humanidade é mais um morto. Aí o que Jesus faz no terceiro dia? Ressuscita, irmão. Surpreendente. O que está acontecendo na história de Esther é exatamente isso. Uma reviravolta completa. E é isso que nós vamos acompanhar. Abram suas Bíblias em Esther, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5, porque lá nós vamos ter uma noite de revelação. Naquela noite, o rei não conseguia dormir. Por isso, ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. E foi lido o registro que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio, que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam, nada lhe foi feito. O rei perguntou, quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele lhe havia preparado. Versículo 5, os oficiais do rei responderam, é Amã que está no pátio. Façam-no entrar, ordenou o rei. Nós vamos viver agora uma noite de revelação, meu irmão. Do versículo 1 ao versículo 5, nós temos aqui, no mínimo, 5 claras intervenções de Deus para mudar o rumo da história.
5 intervenções. A primeira intervenção de Deus é a insônia do rei. Deixa eu colocar aqui, ó. A insônia do rei. Em especial, naquela noite, o rei perdeu o sono. Será que foram as preocupações com os assuntos do Estado que não deixaram o rei dormir? Será que ele estava preocupado com as suas finanças? Será que ele comeu demais no banquete da rainha? Ou será que ele estava intrigado com um pedido misterioso de Esté, porque Esté não falava qual era o pedido que ela queria? Você já perdeu o seu sono também, meu irmão, à noite? Já teve uma insônia? Eu falei isso com meus jovens. Isso aconteceu comigo algumas semanas atrás. Eu danei a acordar 3 horas da manhã todo dia. E aí eu acordava e forçava para dormir, nada. Acordava, forçava para dormir, nada. Ficava enrolando, pegava o celular. Aí até que um dia, né, o Espírito Santo tem que vir, né? Eu falei assim, ô Deus, o que está acontecendo? Cheio de coisas para resolver no outro dia, acordando 3 horas da manhã, e aí eu estou aqui, não consigo dormir de novo. Aí o Espírito Santo falou assim, é por isso mesmo que eu estou te acordando 3 horas da manhã, porque você está tão ocupado, e às vezes até com as minhas coisas, mas você está tão ocupado que você não tem tempo para falar comigo, então eu estou te acordando agora para a gente conversar. Tudo bem, Senhor. Se é o Senhor mesmo, eu vou começar a orar 3 horas da manhã e não vou dormir, porque normalmente, né, não vou começar a orar e não vou dormir. Acredita que eu não dormia, gente? Aí comecei a orar. Orar pelo Life, orar pelos meus jovens, orar por todos. Você já perdeu sua noite de sono? Em específico, nessa noite, o rei perdeu a noite de sono. Esses são possíveis pensamentos que poderiam estar tirando o sono do rei. Mas a gente sabe que por trás de tudo isso estava a mão soberana do nosso Deus intervindo na história. Existem alguns zoológicos pelo mundo, né? Aí pelo mundo, que eles fazem exposições de animais noturnos. Então, por exemplo, um tigre, né? A gente vai lá no nosso zoológico lá visitar o tigre só está dormindo. O bicho é noturno, irmão, o bicho caça à noite. Aí tem alguns zoológicos que faz a exposição noturna, para você ver o bicho andando, o bicho lá nativa, procurando uma presa e tal. Em um desses zoológicos nos Estados Unidos, eles dizem o seguinte, enquanto você dorme, a natureza trabalha com afinco e ajuda a manter o equilíbrio da vida. Mas muito além da natureza, enquanto você dorme, meu irmão, Deus está trabalhando na sua vida, Deus está trabalhando nas intervenções que você precisa na sua vida, Deus está mudando todo o curso do mundo. Enquanto você dorme, Deus não dorme, Deus está trabalhando. Segundo, o entretenimento que o rei escolheu. Isso aí só pode ser intervenção de Deus, porque pensa no rei. O rei tinha tudo que ele queria. Ele acordou à noite e está com insônia. Ele fala assim, gente, chama lá a galera lá e faz uma banda aí, começa a tocar para me entreter aqui. Ô, gente, vamos fazer um baile de favela aqui. Faz aí, baile do batuque aí. Não, vamos fazer um culto. Vamos fazer um culto. Gente, eu penso o que o cara quisesse, ele faz um banquete, sei lá, traz um filme. Cara, o que ele quisesse, no planeta Terra ele tinha. O que o cara pede? O cara chama o estúdio dele e fala assim, traz as crônicas aí para a gente ver. Eu acho que ele queria voltar a dormir, porque só o cara com muita vontade de dormir ia querer ler um monte de documento chato, né, que tinha lá no reino. Mas isso é o quê? É a intervenção de Deus. Deus entra novamente em cena para preservar seu povo, intervir na história. Terceira intervenção, o livro que o servo escolheu. O servo vai lá e ele vai escolher as crônicas que tem lá, todos os documentos lá do que está acontecendo no reinado. O cara vai lá e escolhe assim, ó, esse, e traz. Aí quando ele abre e começa a falar, ele vai falar exatamente do tempo que aconteceu lá atrás, que a gente leu, a gente viveu isso daí lá no capítulo 2, que Mardoqueu tinha salvo o rei, porque tinha 2 caras conspirando contra o rei, querendo matar o rei. E Mardoqueu dedou os caras lá e conseguiu que o rei não fosse morto. Aí o rei faz a pergunta, o que aconteceu? O que vocês fizeram de bom? O que vocês recompensaram o cara? Nada. Então o livro que o servo escolheu também é uma intervenção de Deus. Sem dúvida, havia vários volumes disponíveis naquele lugar, meu irmão. Mas o servo escolheu exatamente esse. Quarta intervenção de Deus, a demora do rei em recompensar Mordecai. Vocês lembram que quando Mordecai fez isso, foi há 5 anos atrás. Os anos estão passando. Mordecai foi lá, ajudou o rei, salvou, libertou o rei, livrou o rei de morrer, e ele não foi recompensado. A cultura
persa tem uma questão muito forte de recompensar as pessoas que fazem algo bom pelo reino. E o cara foi esquecido. Mas até a demora da recompensa de Mordecai era a intervenção divina do Senhor. Até isso. Posso te dar o papo reto, meu irmão? Às vezes a gente acha também que nós não estamos recebendo aquilo que a gente deveria no tempo certo, não é? Quantas vezes a gente acha que está atrasado? Quantas vezes a gente acha que Deus está atrasando, né? Quantas vezes a gente acha que está demorando demais aquilo que a gente tanto tem esperado Deus fazer? Mardoqueu foi esquecido, mas Deus lembrou dele. Davi foi esquecido pelo seu pai, mas Deus lembrou dele. Não importa, meu irmão, o que você faz, o que você tem realizado, Deus vai lembrar de você. Deus não vai te esquecer. Deus não vai esquecer das coisas que você tem feito, meu irmão. Às vezes a gente fica muito apegado a querer ser reconhecido aqui nesse tempo pelas pessoas. A gente quer ouvir o elogio da pessoa, a gente quer ouvir algo, a gente quer ser recompensado aqui. Mas, meu irmão, é melhor você esperar 5 anos e ter uma reviravolta acontecendo e participar de algo extraordinário que Deus iria fazer nesse lugar. Quinto, interferência direta de Deus, a chegada oportuna de Amã, que está lá no versículo 4. É possível que Amã tivesse também passado a noite em claro, supervisionando com gosto a construção daquele objeto que iria enforcar Mardoqueu. Era bem cedo e Amã já desejava encontrar com o rei logo cedo, no primeiro momento, para pedir autorização para enforcar Mardoqueu. Do ponto de vista de Amã, quanto antes Mordecai fosse executado, melhor. O corpo de Mordecai iria ficar exposto ali, ó. Como tinha um decreto para matar todos os judeus, ao verem ali um judeu assassinado ali, morto ali, pendurado, as pessoas iriam temer muito mais Amã, ele iria conseguir uma força política muito mais forte, ele seria muito mais poderoso, as pessoas teriam muito mais medo dele. Amã poderia estar certo de que todos obedeceriam suas ordens e se curvariam diante dele. Alguns teólogos vão dizer que Amã, por todos esses pensamentos e ações de Amã, vai mostrar muito, e a gente vai ver aqui o pedido de Amã agora, né? Quem leu sabe, mas a gente vai ler aqui agora. Os estudiosos, eles chegam à conclusão de que Amã, na verdade, queria o reino. Ele queria o reino para ele, meu irmão. Ele estava fazendo tudo para ele chegar ali e chegar uma hora que ele vai dar uma bicuda no Xerxes ali e vai pegar o reino. 5 intervenções, então, que a gente viu nesse versículo 1 ao versículo 5 que Deus fez para que a gente pudesse dar continuidade na nossa história. E aí a gente vai, então, uma noite para uma manhã decisiva. Versículo 6 a versículo 10, vamos acompanhar aí. Entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração, ele pensou: de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Assim disse Amã ao rei: para homem de cuja honra o rei se agrada, tragam a veste real que o rei costuma... Aí, viu? Olha só, o cara quer a veste real, ó. Tragam a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas aqueles homens a quem o rei deseja honrar, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã, a reviravolta: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omita de tudo quanto dissestes. Eita! Vamos estudar. Uma coisa é eu ir na presença do rei. Outra coisa é o rei me chamar na sua presença. Amã estava indo lá com a intenção de falar sobre Mardoqueu, de que queria matar Mardoqueu. Quando ele está indo, ele está no pátio,
os súditos do rei chegam e falam assim, o rei está te chamando. Isso é uma honra danada. Então o cara já se encheu. O cara já está só se enchendo. O ego do cara está só inflando. E aí quando ele chega lá, o rei fala assim, eu quero te pedir uma opinião. Aí ele falou assim, qual que é a sua opinião? O que você daria se você fosse rei para alguém que o rei quer honrar? Aí ele inflou, aí ele ficou doido. Já viu? É tipo quando a gente quer dar um presente surpresa para uma pessoa, só que a gente não sabe o que a pessoa quer, aí a gente fica tentando descobrir, né? Fala assim, e aí, mas o que você gosta, né? Mas a gente não quer falar que a gente quer dar o presente. A mãe está na alta, meu irmão, é comigo, eu resolvo, é tudo para mim, o rei vai me honrar mais ainda, eu estou mandando muito bem. Posso dar uma pausa aqui rapidinho? Rapidinho. Vocês viram como Amã fez o pedido? Como se ele achasse que fosse para ele? Já percebeu que quando é para a gente procura sempre ter as melhores coisas? É o melhor tênis, é a melhor roupa, melhor carro. Sempre é o melhor. A gente nunca entra num lugar e escolhe o pior para nós. A gente sempre procura, dentro das nossas condições, dentro das nossas limitações, mas a gente sempre procura aquilo que é melhor para cada um de nós. E você já percebeu que muitas vezes quando é para a gente dar, para a gente ofertar, para a gente entregar, para a gente abençoar outra pessoa, a gente vai lá e escolhe aquilo que a gente não ia querer para a gente, mas a gente escolhe ali e entrega. Ah, eu preciso doar um tênis para alguém. Então eu vou na banqueta de promoção e falo assim, qual que é o mais barato aqui, irmão? Ah, esse aqui, opa. Aí você pega o texto assim, caraca. Laranja com verde com azul. É esse aqui, irmão, que eu quero dar de presente. Pô, embrulha para presente. Já percebeu que muitas vezes a gente compra o tênis bom e doa o rasgado? Compra a camisa boa e doa a surrada? Mas como que seria lindo se a gente desejasse para o próximo aquilo que nós queríamos para nós mesmos? Há uns anos atrás, Deus tocou muito no meu coração. E exatamente sobre esse tema. Quando eu fui escrever esse tema hoje, eu me lembrei da época que Deus falou isso comigo. E numa época Deus falou comigo assim, cara, toda vez que você vai comprar algo para você, é bom. E toda vez que você vai fazer algo por alguém, não é tão bom. E aí, há uns anos atrás, eu resolvi fazer algo. E eu faço isso ano após ano. Chega na época de Natal, que a gente quer renovar nossa roupa, quer, né, andar mais bonitinho e tudo, comprar uma roupinha nova. Chegava na época de Natal e falava assim, preciso de um tênis. Aí escolhi aquele tênis bem bonito, cara, é esse. Aí quando eu estava prestes a comprar, o Espírito Santo falava assim, você vai comprar esse tênis, mas você vai abençoar a vida de alguém com ele. Oh, Deus. 6 vezes, pai. Ajuda aí. Vai abençoar. E eu pegava aquele tênis, e aí Deus me direcionava exatamente para quem eu queria presentear, para quem Ele queria presentear. Eu falava assim, ó, toma, é um presente de Deus. Isso daqui eu comprei para mim, mas eu estou dando para você. Aí no outro ano, mesma coisa, queria comprar um tênis de novo. Eu sabia exatamente a forma que eu queria o tênis. Desse jeito. Fui lá, cara, achei o tênis, falei assim, agora eu compro. Comprei. Quando eu peguei o tênis, o Espírito Santo falou assim, opa, tudo bom? Vai dar de presente. E é legal, sabe por quê? Porque uma vez eu estava com uma galera e eu olhei para baixo sem querer e eu vi o tênis de um dos meninos que estavam comigo e o tênis dele estava furado. E aí, quando eu peguei essa cola com o meu tênis novinho para curtir meu fim do ano, o Espírito Santo falou assim, opa, você tem tênis bom, mas lembra? Aí ele me lembrou do irmão. Irmão, eu queria te dar um presente, 6 vezes, vou até junho pagando, a glória de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque o Espírito Santo está me ensinando que quando é para os outros, a gente tem que dar o melhor. A gente tem que dar aquilo que a gente compraria para nós mesmos. A gente fala do Evangelho, o Evangelho é servir os outros. Jesus, quando ele veio servir a gente, sabe como ele serviu? Entregando tudo. Ele deu tudo que tinha de Deus, ele pegou tudo de mais valioso que tinha, ele entregou para a gente. E a gente, quando se trata do outro, do próximo, a gente sempre faz conta. Mas quando se trata da gente, meu irmão, a gente entra em dívida, a gente faz o que for.
Deus está chamando a gente nessa noite para que a gente possa honrar as pessoas, que possa oferecer para as pessoas aquilo que a gente ofereceria para nós mesmos. Amém? Glória a Deus, hein? É isso. Aí eu tô aqui com o meu tênis, ó. O pessoal brinca com o meu tênis, olha lá, ó. Ele vem até andando sozinho para a igreja. Tá aqui, meu irmão. Tá funcionando. Glória a Deus. Versículo último aí que eu li. O 10 é muito maneiro, porque metade do versículo fala sobre Amã. Aí tem uma vírgula, aí depois da vírgula só fala sobre Mardoqueu. Gente, isso é lindo demais, sabe por quê? Posso te dar o papo? Uma vírgula muda tudo na nossa vida. Presta atenção, meu irmão. Uma vírgula muda tudo na nossa vida. Nunca despreze ninguém, nunca maltrate ninguém, nunca faça nada contra ninguém, porque o mundo gira e às vezes pode acontecer uma reviravolta na sua vida. Quem esteve aqui domingo e viu o pastor Wellington pregando? Levanta a mão. Legal. Seguinte, o pastor Wellington falou aqui o seguinte. Eu lembro que eu trabalhei com o Alisson, com o nosso pastor. O Alisson era um estagiário e eu era superior a ele. E o Alisson estava lá como estagiário estudando para o seminário. Aí depois de alguns anos, Deus tocou no meu coração para eu ir para o seminário. Quando eu fui para o seminário, quem que era meu professor no seminário? Sua vida pode estar um desastre. Basta uma vírgula de Deus. E ela pode ser completamente transformada e tudo mudado. Mas sua vida também pode estar uma bênção. E pode entrar uma vírgula. E também pode acontecer tudo de errado, tudo de ruim, pode acontecer um desastre na sua vida. Nós não estamos isentos de passar por sofrimentos e por tristeza nesse tempo. Uma vírgula pode entrar na nossa história a qualquer momento, meu irmão. Para Amã, a vírgula entrou feio para ele. Porque quando Amã estava achando que era para ele, que era tudo para ele e tal, aí até na metade do versículo estava muito legal. Gente, olha isso. Então disse o rei Amã, apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste. Oh, meu Deus, nessa hora o cara já estava assim. Vai gravar, né, miserável? Olha lá, está gravando. Aí, o rei fala assim, apressa, pega isso tudo, tal. Vai lá e você vai fazer isso com Mardoqueu. Meu Deus. Uma vírgula, meu irmão, pode mudar tudo na sua história. Que virada de história, meu irmão. O cara indo para matar e o rei manda ele honrar. Presta atenção nisso, meu irmão. Quem se levantou contra você vai te honrar. E quem não te ajudou vai te ajudar, meu irmão. Meu irmão, Deus vai te honrar. Quem te levantou contra você, Deus vai fazer ele te honrar, amém? Que amém, meu irmão. Tá doido? Esquece isso. Como é que eu pego vocês aí? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, meu irmão, quando tu vê você na bênção, vai se arrepender. Sério que você tá nessa, mano? Para um pastor que prega prosperidade, esse texto é maravilhoso, meu irmão. Que aí eu falaria essas frases aqui, uá, uá, e todo mundo, uá. Se eu te dar um papo reto, Mardoqueu não é o centro da história. A glória de Deus é o centro da história. Tudo é para a glória de Deus. Mardoqueu é só uma peça ali que vai ser usada por Deus para poder ser glorificado o nome dele, para o povo dele ser conservado, porque eles queriam acabar com o povo de Deus, e Deus está usando um cara somente para poder preservar o seu povo, para o nome do nosso Deus ser glorificado, meu irmão. Não é nada sobre Mardoqueu, não é nada sobre eu, é tudo sobre Deus. Mardoqueu não é o centro da história, Deus é o centro, a preservação do seu povo, a glória do seu nome é o centro. A gente precisa parar de se colocar na posição de que nós somos sempre o herói da história. Aí a gente lê lá, ó. Davi e Golias. Davi vai, caiu. Eu sou Davi, porque eu tenho que derrubar um gigante todo dia. E o gigante que aparece na minha vida total. Eu sou Davi. E os gigantes são os problemas que eu enfrento.
Que você é Davi, meu irmão. Que a gente é Davi. Que Davi? Sabe quem é Davi? Davi é Jesus. Nós somos o povo que estava lá tremendo de medo. Só que a gente lê as histórias, a gente se põe no lugar do herói. A gente é o herói. Nós somos o povo que estava lá tremendo de medo. Davi é a representação do Cristo. O gigante Golias é a representação da morte. Nós tremíamos de medo diante da morte. Então Jesus é levantado, alguém que ninguém daria valor. E aí Jesus vai lá e derruba a morte, vence a morte. Cuidado, galera, com o que vocês ouvem na internet. Eu e o pastor Alisson, a gente tem batido muito nisso. Tem muito cara aí pregando prosperidade, que você vai vencer, que você é isso, que, cara... Não, cara, a gente não é o centro. Viu como é que eu... Brincando, tá, gente? A gente jogou a gente para o centro aqui rapidinho, glória a Deus. Não é o centro, não somos nós. O centro é Deus. Tudo que está acontecendo, até na vida do Mardoqueu, é Deus. É o plano de Deus. Mardoqueu só é... Sabe o que eu peço todos os dias para Deus? Deus, diante de toda a trama que está acontecendo agora, nessa geração, nesse tempo, que eu possa participar igual Mardoqueu, que eu seja um participante, me usa. Mas aí Mardoqueu foi abençoado, né? Eu falo assim, mas pode me usar também, como você fez com Jó, quiser me amassar, o que acontecer, se for para a glória do seu nome, me usa, me usa. Deus é o centro, meu irmão. Mardoqueu, eu e você, somos coadjuvantes. Amém? Ah, foi mais baixo, hein? Viu? Última parte, para a gente finalizar, que eu já estou atrasado. De 11 a 14. Um dia de desonra. Então, a gente viu uma noite, uma manhã, e agora um dia de desonra. Versículo 11. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante deles. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Imagina Amã andando com Mardoqueu no cavalo e gritando isso para todo o povo. Imagina, o cavalo aqui, ó, e ele aqui falando. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo para sua casa, triste, envergonhado, de cabeça coberta. E contou a Amã, Zeres, sua esposa, e a todos seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começastes a cair, é da descendência de judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás diante dele. E estando eles ainda falando com ele, chegaram os camareiros do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparava. Meus irmãos, pensa na humilhação de Amã agora. Pensa. Ele voltou para casa completamente humilhado. Completamente humilhado. Foi para o reino para tentar matar Mardoqueu, enforcar Mardoqueu. Teve que andar com Mardoqueu num cavalo, com Mardoqueu com as vestes do rei, gritando para todo mundo honrar aquele homem, que é assim que o rei faz com quem é do agrado dele. Completamente envergonhado. Que contraste, né, meus irmãos, entre as reuniões que teve, né, Marcelo? Semana passada o Marcelo falou da primeira reunião que ele teve na casa dele. Ele chegou na primeira reunião lá, ele se gabava pela sua grandeza, pelo seu poder, e ele falando, eu sou isso, eu sou aquilo, tal. Aí os seus parentes falam assim, então vamos lá, vamos matar Mardoqueu. É isso mesmo, tal, porque eu sou o cara. E agora, na segunda, humilhado, esculachado, desmoralizado. Ainda toma uma profecia da esposa e dos amigos na lata. Né? Você não vai prevalecer contra esse judeu, você cairá diante dele. Quando o cara pensou em respirar, pensou em pensar, o que eu vou falar, pensou em qualquer coisa, chega os camareiros do rei para levar ele para ir para o segundo banquete que a rainha Ester tinha pedido, na presença do rei, na presença de Amã e na presença da rainha Ester. Diante de todo esse cenário, meu irmão, diante de todo esse cenário, o que vai acontecer em seguida? Qual era essa petição misteriosa que a rainha Ester estava prestes a revelar e que está todo mundo curioso para saber o que é que essa rainha está fazendo, esse drama todo, e está deixando todo mundo ansioso, porque chegamos no capítulo 6 e ainda ela não falou o pedido dela. O que será que ela vai pedir? O que vai acontecer em seguida? Não perca
na próxima semana o próximo capítulo. Amém? Glória a Deus, irmãos. Desculpe as brincadeiras, mas a gente brinca para falar sério. E realmente a gente vive num tempo onde a gente quer buscar palavras voltadas para a gente, palavras que possam ser boas para a gente. Mas, cara, a Bíblia não está falando da gente não, cara. A Bíblia está apontando para Cristo. Cristo, a glória dele. Quisera Deus me envolver e permitir que eu participe disso. Eu só quero participar para que o nome dele seja glorificado. Então, que cada um de nós possamos viver e experimentar essa boa nova do Senhor para cada um de nós. Amém, meu irmão? Vamos orar, quero encerrar o culto nessa noite, pedir a bênção de Deus, e fim de semana estaremos juntos aí para adorar o nome do nosso Deus. Feche seus olhos, Pai. Muito obrigado, meu Deus, por essa noite. Muito obrigado pela sua palavra, Pai. Oh, meu Deus, a sua palavra fala tanto aos nossos corações, Pai. Nos ensina tanto, meu Deus. Nós queremos agradecer ao Senhor porque nós temos acesso a ela. E quantas vezes nós negligenciamos estar na presença dela, Pai? Quantas vezes a gente perde tanto tempo com outras coisas e não temos tempo para aquilo que realmente importa, que é a sua palavra. Quanta riqueza nós estamos extraindo quarta-feira após quarta-feira da sua palavra, Pai. Tudo que o Senhor tem revelado a nós, meu Deus. Queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade. Quero agradecer pela vida dos irmãos que estão aqui hoje. Porque eles estão buscando a sua palavra, Pai. Se eles estão aqui é porque eles têm sede de Ti, meu Deus. E eles querem conhecer mais de Ti, Pai. Que o Senhor abençoe a vida deles, Pai. Que o Senhor cuide deles, Pai. E que todos nós aqui, Senhor Deus, nessa noite, possamos participar daquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo, Pai. Não para que a gente seja glorificado, não para que a gente seja honrado. E tem nada disso, Pai. Tudo que viver, tudo que a gente viver, tudo que a gente passar, seja coisas boas ou ruins, é tudo para a sua glória, que a gente possa entender isso, Pai. Assim como Paulo fala em Romanos 8, todas as coisas são para a sua glória, tudo que acontece é para a sua glória. Todas as coisas cooperam para o bem, todas. Por isso, Pai, esteja cada dia mais ministrando em nossos corações e falando, Senhor Deus, revelando a sua vontade à nossa vida, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa noite. Quero te agradecer, meu Deus. E agora, que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito do Senhor, seja com todo o seu povo espalhado na face da terra, mas em especial a todos que estão aqui nessa noite. E é o que nós pedimos, Pai, hoje para todos sempre. Amém, amém. Meu irmão, Deus te abençoe. Até fim de semana. Quem fez